Olá pessoal, nós estamos aqui nos estúdios do Jornal Ponto para mais uma entrevista e hoje com muita alegria nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Rodrigo Faria, que é proprietário do CT Shalom e do Grupo Recomeço. E ele vai estar contando um pouquinho para nós como que funciona, vai contar um pouquinho como que ele entrou, né, nesse universo aí de clínicas terapêuticas e vamos bater um papinho. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Adriana? Bom dia, né? Bom e dia. Agradeço muito ao Jornal, né, do Ponto e a você pela oportunidade de estar levando mais informação sobre o trabalho que é desenvolvido desde 2016, em março de 2016, que nós, né, fundamos o ACT, o Centro Terapêutico Shalom, o Grupo Recomeço. Que bacana. Ô, Rodrigo, você falou aí que desde 2016, né, que é o Grupo Shalom e o Grupo Recomeço. Você tem uma estimativa assim, de quantos pacientes, mais ou menos, vocês já atenderam ao longo desse tempo? Mais ou menos, né, Adriana, uns 200 pacientes por ano, porque nós trabalhamos assim com planos terapêuticos individualizados, porque o ser humano ele é único. É verdade. E então a gente procura atender a necessidade e individualidade de cada um. Então tem alguns que entram com um tratamento de 1 mês, outros com 3 meses, outros com 6, outros com 9. Então mais ou menos essa estimativa aí de 200 a 210 pacientes por ano. Escuta aqui uma coisa, o maior prazo é 9 meses. Vai até 1 ano. Qual que é o ideal que você acha? Bom, a gente trabalha com a fase de acolhimento, a desintoxicação, né, orgânica, física, que é desenvolvida mais pela parte médico-psiquiátrica, né, pelo psiquiatra responsável, onde essa fase aí é de 30 a 45 dias. Depois entramos para uma fase que seria conscientização, né, a questão dos aspectos, né, da dependência química como um todo, do álcool e narcótico, ou do álcool e dos narcóticos, que vai se estender aí mais ou menos entre os 4 meses, e aonde entra, né, o trabalho de reagregação de valor, de princípio, resgate de amor próprio, reaproximação do dependente, paciente ou residente com ele mesmo e com Deus. A gente trabalha essas 3 áreas, são mais, mas eu falo das 3 inteligências os pilares, né, que nos constituem como seres humanos, que é devolver. A finalidade de um tratamento não é só conscientizar a questão dos malefícios tragos pelo álcool e pelos narcóticos. É devolver um membro produtivo na sociedade, e para que isso nós tenhamos êxito, né, nessa reinserção social, a gente precisa, junto do equilíbrio, para estabelecer o mesmo entre uma linha tênue que existe de razão e emoção, devolver para ele a questão da inteligência espiritual, o trabalho com a inteligência racional e a inteligência emocional, trazendo assim o equilíbrio entre as 3. Rodrigo, com a sua experiência, o que você acha que leva uma pessoa a usar drogas ou consumir álcool em excesso? Não existe uma verdade absoluta hoje no século XXI, por que o fulano ou beltrano se tornou um alcoolista ou um drogadicto. A gente conta com fatores que começam desde a gestação, nascitura, infância, juventude até os dias de hoje. E tudo isso começa na desestrutura familiar. A gente conta também com alguns fatores, geralmente uma vontade fraca em relação ao ambiente forte, falta de resiliência. Entendi. E tem a questão também da predisposição, né, genética. Isso a Bíblia contribui, né? Contribui muito. A Bíblia defende isso como uma maldição hereditária e a ciência como parte da hereditariedade, que é fato, né? Como uma pessoa que tem um caso de diabetes dentro de casa, às vezes o filho ou o neto pode ser que tenha também. Problema, né, cardíaco, de coração. Problema cardíaco, problema de triglicerídeos e assim vai. Então tem a questão da hereditariedade também. Então não existe uma verdade absoluta, existem fatores para serem analisados que contribuem muito para uma perca de controle
lá na frente. E hoje a gente vê em relação à própria criação, né, dos filhos, como é diferente de antigamente. E são dois fatores que contribuem muito para a dependência: falta de limite e disciplina. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe mais ou menos o percentual de quantos recuperados você já entregou na sua clínica? Você falou que são 200 pessoas por ano. Desses 200, qual o percentual que você consegue? Hoje a gente conta mais ou menos com 65% a 70% de pessoas recuperadas. Que bacana. Mas por quê? Porque o maior desafio, Adriana, não é dentro da clínica. O maior desafio é fácil, né? É o que a gente vai trabalhar lá. Às vezes tem algumas famílias que ligam e falam: Rodrigo, você garante? Não tem garantia de um tratamento. A garantia que a gente pode dar é que o paciente residente, ele sairá daqui desintoxicado, reagregado de valores, de princípio, disciplinado, com responsabilidades. Agora, o maior desafio é dar sequência naquilo que foi iniciado na sociedade. Então, não termina o tratamento com 1 mês, com 3, com 6, com 1 ano. Pelo contrário, ele vai começar a hora que eles tiverem a alta médica, terapêutica, psicológica. Porque o maior desafio nosso está na sociedade. E um dos maiores ainda, Adriana, é na pequena sociedade, que é a família, onde a maioria dos conflitos acontecem. Deixa eu te perguntar, mais ou menos essa pergunta que eu ia te fazer agora, né? Praticamente você quase que me respondeu ela aí. Eu queria saber que, por que se consegue recuperar um paciente e por que não se consegue? Mais ou menos isso que você falou, não é? Isso depende muito do querer. O querer da pessoa, o se permitir, o acreditar, porque a realidade é que a gente trabalha com pessoas que chegam, quando adentram, completamente desesperançadas. E o nosso intuito é devolver para os corações que é onde não existe, jeito, né? mas esperança, devolver a esperança a esses corações. Agora, vai depender muito do paciente, porque tem uns que literalmente querem mudança, mas não estão dispostos a pagar o preço. Toda mudança tem seu preço, né? Isso, igual que a gente sempre sugere, para uma pessoa querer mudança e conseguir mudança, seja dentro da clínica ou fora da clínica, toda mudança positiva de nós seres humanos exige abnegação e renúncia. Às vezes a pessoa quer parar de beber, quer parar de usar os narcóticos, mas quer continuar andando com as mesmas pessoas. E nos mesmos ambientes, nos mesmos ambientes, fazendo as mesmas coisas. Com os mesmos comportamentos. E a gente sabe que vai chegar um momento que esse ambiente, a circunstância vai ser mais forte do que a própria vontade de conseguir falar não para si mesmo. Onde a gente presencia hoje grandes números, enormes, né? Números de recaídas, porque as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Rodrigo, houve um ponto de virada em sua vida, né? Sim. E como que se deu isso? Como que foi? Conta um pouquinho para nós, que só está nos assistindo. Há 14 anos, 14 anos atrás, onde eu me encontrava aí no apogeu mesmo, né, na escuridão. Eu mesmo não acreditava que era possível uma vida longe, né, da obscuridade aí do álcool, dos narcóticos. E vendo esse sofrimento familiar, eu decidi, mas não por mim, por eles. No início foi por eles. Pela sua família. Para dar um tempo, né, para trazer um pouco mais de paz. E até então foi como começou. Eu fui para uma cidade no sul de Minas, Boa Esperança, onde eu fui com um tratamento determinado pelos profissionais que atuavam naquela época, de 180 você dias. Foi porque você quis mesmo? Sim. Foi sua família que te forçou a amar? Não. Onde eu comecei esse tratamento com um período estipulado de 180 dias. No término desse tratamento, eu mesmo, e durante esses 6 meses, foi sendo trabalhadas as questões que eu muito precisava, que era a questão disciplina, que era a questão limite, que era a questão responsabilidade, que eram coisas novas para mim, porque isso nunca tinha sido implicado para mim. A minha criação foi uma criação muito, muito solta, né? Saí de casa com 14 anos e longe da família, onde eu comecei pelos atrativos do mundo, uma curiosidade pelos mesmos, que eu iniciei a perda de controle.
E nesse período de 180 dias... Essa perda de controle, no caso, é quando você começou a usar droga? Isto. Entendi. E neste período de 180 dias, onde muitas mudanças começaram a acontecer, né, no meu interior, e aonde... E você conheceu o caminho das drogas com quantos anos, Rodrigo? A primeira vez que eu usei a primeira droga que eu usei foi o álcool, né, com 14 anos, com 16 a maconha, e com 21 eu usei a cocaína, com 23 da época eu fui fazer um curso de Direito Ambiental em Amsterdã, onde eu conheci o crack e a heroína, né, no caso injetável. Voltando, fiquei lá algum tempo, voltando de lá as coisas pioraram muito. Na época eu cheguei, né, quando eu voltei para o Brasil, continuei no crack, no Brasil não tinha heroína, comecei a injetar cocaína. E foram 7 anos. 7 anos, né, vivendo aí nesse ciclo, né, de autodestruição. Foi aonde... Aí você foi para Boa Esperança. Que eu tive aí essa iniciativa. No início não era por mim, mas depois passou a ser 100% por mim. Quanto tempo depois que você... Com 45 dias, 50 dias mais ou menos, eu começou a brotar no meu coração uma esperança. E essa esperança, ela se concretizou em fé, que era possível para mim. Aonde eu ia ficar 180 dias, eu cheguei numa conclusão que eu não estava apto a ser inserido na sociedade. E fiquei 1 ano e 8 meses. Por você mesmo? Por mim mesmo. Enquanto eu não estiver bem, eu não vou sair daqui. Porque eu senti que ali era a minha única oportunidade que eu teria. E quem te apoiou nesse momento? Os meus familiares sempre me apoiaram. E daí, né, esse 1 ano e pouco você ficou na clínica, aí de lá você nunca mais saiu, né? E agora você... Comecei a desenvolver um trabalho também, né, em Bambuí, onde eu fiquei lá 10 anos, né, trabalhando numa clínica também. Então você tem uma bagagem bem vasta, né, nesse assunto. Isso, e nesse período de quase, né, 14 anos, em novembro agora, comecei, né... Então tem 14 anos que você nasceu de novo. 14 anos. Você é novinho, Rodrigo. 14 anos do renascimento. Você é um adolescente ainda. 14 anos do renascimento, e vejo por aí mesmo. E nesses 14 anos você nunca teve recaídas? Me conta um pouquinho. Não. Graças a Deus, que eu fico emocionado, Rodrigo. Porque uma das coisas que aconteceu junto com a vontade de mudar foi perder literalmente o prazer com as coisas do mundo. Entendi. Então hoje eu vivo uma vida, hoje eu posso dizer que eu vivo. Hoje é vida em abundância. Hoje né? é vida em abundância e uma vida digna. E as coisas que o mundo tem para me oferecer, eu acredito que isso é um milagre, né? Literalmente de Deus, eu perdi a vontade dessas coisas do mundo. E não é só o álcool, Adriana, tudo aquilo que te leva ao álcool, te leva aos narcóticos, que a gente vê hoje, a prostituição está de mão dada, ou de mãos dadas, né? Com o uso dos narcóticos, né? Com o uso do álcool. Então são vários fatores, não somente a droga eu enxergo como consequência. Rodrigo, e hoje em dia as pessoas pensam assim, o cara que é viciado é aquele que usa droga, né, e usa álcool. Mas hoje tem muitas coisas. Hoje aqui, ó, o celular, tem muita gente que está viciada em celular. Eu não sei se tem lá na sua clínica, mas eu vi uma reportagem há pouco tempo que tem clínicas que estão recebendo pessoas que são viciadas em jogos de baralho, em jogos em casas noturnas, em jogos na internet, celular. Tem sim, tem algumas clínicas do estado de São Paulo que já recebem pacientes, né, adolescentes e já em fase adulta, justamente pela compulsão e obsessão que foi desenvolvida, desencadeada pelos jogos, sim. E nós temos as irmandades também, como temos irmandades de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, nós temos também de jogadores anônimos, né, de pessoas que buscam ajuda. Tem até gente que é obcecada em chocolate, né? Chocolate, sim. Tem pessoas, por exemplo, que amam demais, amam excessivamente. Eu já vi também. Então eu vejo assim que o que nos escraviza, porque nós vivemos hoje em século XXI e boa parte de nós, seres humanos, vivemos em excesso. Fora do equilíbrio.
Tudo demais. Tudo demais. E tudo que é demais passa a nos fazer mal, né? Não só as drogas. A droga eu sempre vejo como uma consequência de algo no interior, né, da pessoa que não foi cuidado quando deveria, algum tipo de trauma, algum tipo de abuso que teve, uma desestrutura familiar que não foi tratada, e a droga ela te proporciona justamente isso. Você anestesia a dor, você foge da realidade. Mas são poucos minutos, né? Depois cai na realidade. Uma alegria fugaz e passageira, que as pessoas pagam um preço muito alto para ter esses momentos de prazer, e geralmente a pessoa ela foca no prazer e não na consequência. E é um prazer momentâneo, né, Rodrigo? Muito fugaz, muito passageiro. Ele é muito rápido, quando você vê já acabou e é complicado. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: o que se deve aí o sucesso, né, da clínica, do CT Shalom, né, junto com o Recomeço? Você estava me falando que as duas são juntas, né? É a Sim, mesma. O Grupo Recomeço, no caso, seria apenas o nome fantasia. O que você atribui o sucesso das recuperações lá na clínica? O que você acha qual o trabalho que é desenvolvido lá, que você fala, isso é que a gente tem alcançado sucesso, né? O objetivo final, digamos assim. Sim, tem comigo que, né, o fruto de um trabalho de amor, ele sempre vai atingir uma colheita, e essa colheita ela vai vir na época e no período certo. E eu resumo, né, aos acontecimentos, né, não só na minha vida, como hoje eu tenho 23 pessoas que trabalham para mim, né, entre médicos, né? Psicólogos, enfermeiras, conselheiros em independência, terapeuta, psicoterapeuta, psicanalista. O amor, a dedicação, a disciplina e o trabalho duro. 24 horas, né, Rodrigo? Praticamente sim, né? Porque eu amo o que eu faço, mas é um trabalho que exige muito não só de mim, como de toda a equipe. Rodrigo, eu sei que você fez vários cursos, né? Me fala aí um deles. Bom, eu sou bacharel em teologia, né? Um superior em teologia também, psicanalista clínico, terapeuta holístico. Isso tudo te ajudou também, né? Conselheiro em dependência química, conselheiro familiar também. Né? Porque as famílias que têm um dependente químico em casa, a gente brinca que elas são tão dependentes como eles mesmos, né? A gente fala até que é o codependente, né? Então as famílias também estão doentes, não é assim, Rodrigo? Então precisa desse aparato, né? Sim, às vezes, Adriana, é muito boa pergunta, porque às vezes a família, em alguns casos, ela deveria entrar em tratamento primeiro do que o próprio paciente. Porque a questão da codependência existe, e uma da pergunta que você me fez anterior, a questão das possibilidades de ficar bem lá de fora, geralmente eles voltarão para o seio da família. Se a família não tiver muito bem estruturada, preparada, né? Preparada para receber, e o jargão, né, que veio do próprio amor exigente. Nós te amamos, mas nós não aceitamos as suas escolhas mais. É verdade. E hoje a gente vê que a implicação, ou implicar ou não para quem ama, esse sim é um sinônimo de quem ama. E às vezes a gente deturpa um pouco isso, porque eu amo, eu tenho que falar sim para tudo. Uhum. É o contrário. E se a família não estiver muito bem trabalhada, né, principalmente emocionalmente, ela vai continuar sendo um agente facilitador na vida de um dependente, e ele vai voltar para o uso novamente. Porque você desenvolve todo um trabalho lá na clínica, né? Igual você mencionou no início da nossa conversa. Aí quando o dependente chega no seio da família dele, ele começa a ver os mesmos comportamentos, a própria mãe, né, os familiares, o jeito de tratar estraga todo o trabalho que foi feito lá com vocês. A família, é assim que funciona? Isso, eu falo que a família é um dos maiores agentes sabotadores de recuperação. A palavra correta é isso mesmo, sabotador. Rodrigo, me conta aqui uma coisa, qual que é a sua satisfação quando a família leva um dependente lá para você e depois você entrega ele, a gente usa muito o termo limpo, né? Como que é para você? Como que você recebe, né, esse sentimento dentro do seu coração? Adriana, não tem preço, né? Realmente não tem preço, não tem paralelo.
eu conversando com você aqui, eu voltei meio que há alguns anos aí na minha vida, quando eu deixei a cidade de Piuí, praticamente nem os cachorros da rua eu tinha credibilidade, né? E hoje o meu sentimento é gratidão a Deus, porque eu vejo que veio da parte dele em relação a mim, de estar podendo ser um canal na vida das outras pessoas, e através não só, né, das terapias, não só através dos aconselhamentos, através do exemplo. Eu acredito que o exemplo ele vale mais do que 1.000, 2.000, 3.000, 100.000 palavras. Então eu me sinto assim, muito, muito honrado. E o sentimento que toma meu coração a cada despertar é a gratidão. Que bom. Né? De uma pessoa que nem acreditava em si mais e hoje, de uma maneira ou de outra, poder estar ajudando as pessoas, contribuir para o bem-estar, não só dos dependentes, como dos familiares também. E através da sua experiência, né, você hoje ajuda as pessoas. O Rodrigo é o verdadeiro que ganhou o limão e fez uma limonada, né? Isso. Hoje está aí com 2 clínicas. 3. 3, né? Tem clínica feminina, não é isso? Uma feminina e 2 masculinas. 2 masculinas. Tá tão gostoso nosso papo aqui. Deixa eu só te perguntar mais uma coisa. Você tem uma clínica especializada, né, em recuperação de mulheres, não é Sim. isso? O que as mulheres consomem mais? É o álcool ou a droga? Hoje, o crack. O crack? Hoje, o crack. E geralmente associado muito à questão da prostituição. Geralmente são mães solteiras? Como também. Mães solteiras, pessoas que foram, né, violentadas, estupradas quando criança, quando adolescente, tudo isso teve um reflexo. Né? E lembrando, Adriana, que a questão da drogadição, do alcoolismo, a droga e o álcool é democrático. Não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe etnia, religião. E hoje a gente trabalha com pessoas assim, de classe social de A a Z. Né? Pessoas com pessoas estudadas, pessoas muito bem preparadas e, enfim, através de alguns fatores experimentaram, teve o uso experimental, o esporádico passou para o diário, até se tornarem um uso de risco, né? E em seguida se tornaram alocrônicos. Então a dependência ela não escolhe a idade, ela não escolhe classe social, ela não escolhe nada. E o trabalho que é desenvolto, né, para as mulheres é um trabalho que exige mais de todos os profissionais, devido à própria biologia de vocês, as questões menstruais, as questões de TPM, a questão da fragilidade. Então exige choram mais. Hoje o trabalho com a mulher ele exige mais de nós profissionais. E quando elas recuperam, elas demoram a recair nesse percentual? Como não que tem uma perspectiva em relação a isso, não. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 4 mulheres que trabalham para mim. Dessas 4 mulheres que trabalham dentro da clínica, 3 foi fruto do nosso trabalho mesmo. Entraram como pacientes, foram estudando, encontraram também no trabalho dentro da clínica, foi despertada uma paixão enorme e hoje são as pessoas que eram lideradas que estão liderando hoje. É o fruto do nosso trabalho. Esse resgate, né, que traz a vida nova para as pessoas, isso é muito bacana, né, Rodrigo? Muito bom. Igual você vê, elas entraram na clínica, né, para achar uma saída, uma solução, e hoje elas são uma solução para a vida das demais que estão lá dentro. Se tornaram exemplos positivos, né? Líderes positivos aí, exemplos positivos na vida daquelas que é igual você falou comigo, que o exemplo ele arrasta, né, Rodrigo? Sim. Os conselhos muitas vezes ajudam, né? Mas aquilo que a gente vê realmente tem o poder de nos arrastar, né? Que são os exemplos. Tá certo. Ô, Rodrigo, o pessoal que está nos assistindo, né, que tem algum familiar com problema, né, no álcool, na droga, qual o conselho que você dá? Um conselho que a gente sempre, né, passa adiante ou recomenda para a família observar, né, bastante se algum tipo de situação ou comportamento, porque o fator do alcoolismo e drogadição ele reflete diretamente ao comportamento. Para a família ficar muito atenta em relação a isso.
aos comportamentos, porque quando você vai declinando rumo ao álcool e os narcóticos, o comportamento vai mudando. E notando essa mudança, a conversa, não julgar, conversar, porque a gente vê que as duas, tanto o álcool quanto os narcóticos, muitas vezes eles afastam a pessoa e a pessoa se isola. E geralmente a família vai apontar, a família vai julgar, e isso vai criar uma resistência muito grande. Nesse momento a gente tem que tentar conversar, aconselhar. Se não tiver uma mudança positiva, uma ajuda, né, que seja inicialmente falando aí num psiquiatra, psicóloga, tentar a questão ambulatorial. Não tendo êxito na questão ambulatorial, né, eu indico sim o regime em residência, porque muitas vezes o grau, né, e a cronificação da dependência, ela promove uma ingovernabilidade de vida muito grande, e a pessoa por si, muitas vezes não consegue ter essa tomada de consciência. Eu preciso de ajuda, porque a droga, ela nos falha espiritualmente, ela nos confunde mentalmente e ela nos deflagra emocionalmente. Então a gente perde o senso do discernimento. O que é bom para mim? Quando a gente está nessa, o bom é usar mais. O bom é continuar no mesmo ciclo destrutivo, até porque essa questão da falência espiritual, sem a espiritualidade, seja ela qual for nas nossas vidas, tudo se torna muito vago. Então, o conselho para a família é tentar, né, aproximar, aconselhar, não tendo êxito, buscar uma ajuda médica, psiquiátrica, psicólogo, um psicanalista hoje, né? São ferramentas tem muita coisa que pode te ajudar, né? Que podem ajudar. E outra coisa muito importante, Adriana, mas a pessoa precisa já estar abstênica, a questão do esporte. O esporte ajuda muito. Descarrega as energias, sim, né? Sim. E a dependência, o uso da substância, ela geralmente ela desencadeia comorbidades ou patologias como a questão da ansiedade, a questão da bipolaridade, da hiperatividade, da própria esquizofrenia. Insônia também? Insônia, né? A pessoa quando está no uso, porque nós temos a classificação de 3 tipos de drogas: alucinógena, estimulante e a perturbadora. No caso, a estimulante, que a gente fala que perde o sono, que perde a fome, geralmente é a questão da cocaína, né, do crack, dos afetamínicos. Isso tudo tira a fome, tira o sono. E uma questão muito importante para a família estar observando, se está desconfiada: o emagrecimento, olheira, a pessoa troca o dia pela noite, né? Cansado, irritabilidade, intolerância. Isso tudo são sinais assim. Rodrigo, você já deixou até a mensagem final, mas está tão bacana a nossa entrevista que eu queria te perguntar mais uma coisa. Os pais, quando eles descobrem que os filhos estão usando droga, já tem quanto tempo em média mais ou menos que você acha que o pessoal já está nesse mundo? Bom, a gente tem no caso da droga, por exemplo, da própria cannabis, né, da maconha, que é uma droga que entra na classificação das perturbadoras alucinógenas. A maconha, a perca de controle da maconha externa, ela é muito lenta. Geralmente a perca de controle interna que se concretiza primeiro. No caso do estimulante, que a gente vai associar aí o crack e a cocaína, que são os dois mais usados, a perca de controle 6, 7 meses, ela é aparente. A pessoa emagrece, você já vê. A pessoa emagrece, a pessoa não dorme direito, troca o dia pela noite. Né? E Adriana, e a conscientização que vai para a família também, né? Para os pais, que muitas pessoas falam que a maconha é uma droga natural, não tem nada de natural, ela tem 400 substâncias, e dentro dessas 400 substâncias nocivas, principalmente ao nosso sistema nervoso central e periférico, dessas 400 substâncias, 399 é nociva ao nosso cérebro. E desencadeia aquilo que eu tinha te falado, desencadeia ou antecipa. Às vezes a pessoa tem no seu DNA aí, por exemplo, a esquizofrenia. Ela vive uma vida toda e não vai manifestar. A maconha antecipa, ou a maconha
ela desencadeia tais patologias, né, ou quadros, né, de comorbidade. A maconha, em alguns países, ela é liberada, né? E a questão do canabidiol, né? Sim. Que é encontrado por alguns, né, cientistas aí. Então, a gente tem muito que conversar, Rodrigo. Eu acho que hoje a gente só abriu aí um leque para esse assunto. Eu quero conversar mais ainda com você, essas questões de libera maconha, não libera maconha, porque a gente sabe que você está tramitando lá em cima, né? Nos outros poderes e tudo mais. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar e a gente sabe que tem muita gente que está mergulhada nesse mundo, principalmente, Rodrigo, com essa pandemia. As pessoas ficaram assim muito sem, né, as atividades sociais e aumentou o consumo de álcool muito, né, em todo no Brasil, em toda Minas Gerais. Eu até li uma pesquisa falando que Minas Gerais, um dos maiores aumentos foi o uso abusivo do álcool e separações. Por quê? A pessoa consome álcool, né? Aí a mulher fala qualquer coisa, ele já vai, já empurra, porque o álcool, ele faz isso, né? Ele dá poder, toda droga, né, Rodrigo? Então, a gente tem muito que conversar, né? Sim, né? Eu me coloco à inteira disposição. Para mim foi um prazer, né, estar aqui presente na tentativa de poder esclarecer alguma coisa, né? Eu me coloco à inteira disposição do Jornal do Ponto. Obrigado, Adriana, né, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu falo oportunidade, uma rica oportunidade de estar presente aqui, podendo falar um pouquinho aí da minha história e história de sucesso, né, Rodrigo? Graças a Deus, e daquilo que realmente funcionou e vem funcionando para as outras pessoas que decidem aderir a um tratamento e como vale a pena isso. Não, e você, vendo você aqui, Rodrigo, conversando com a gente, todo mundo aqui da sociedade de Piuí conhece o Rodrigo, seus familiares, e você enche a gente de esperança, porque quem viu aí seus comportamentos há 15, 16 anos atrás, e hoje vê esse homem aqui recuperando mais de 200 pessoas por ano, então para a gente é motivo de alegria. Nós aqui estamos ganhando, né, com sua presença, e eu estou, né, batendo papo aqui com você, estou vendo a bagagem que você tem a nos ensinar, e você é prova que dá certo, não é verdade? Para as mães, né, que têm aí filho com dependente, a gente tem que acreditar. O Rodrigo aqui, Faria, deu certo, está aqui testemunhando, né? A sua clínica hoje é um sucesso, né, Rodrigo? Você me falou, antes da gente conversar, que santo de casa não faz milagre, que você está fazendo milagre, né? Bom, tem algumas pessoas, né, que vêm nos procurando, da própria sociedade aqui de Piuí, né, algumas indicações, e graças a Deus nós estamos, né, tendo êxito sim, né, nessa prestação de serviço. Eu queria deixar esse espaço também, Adriana, para dizer para as pessoas que se sentirem sensibilizadas ou pelo menos assim se despertar uma curiosidade, para que possa estar nos visitando. Agora nessa época a gente não está recebendo visita devido ao Covid, a pandemia, mas as clínicas estão assim de portas abertas para receber. Nós vamos deixar o telefone aqui as pessoas também, que pessoal, querem ir, que querem conhecer, que querem fazer um trabalho, acho muito importante, voluntário, mas sério, né? Porque no fundo, Adriana, a gente recebe muito mais do que a gente pode doar. É verdade. Né? E eu vejo que falta muito isso no ser humano. Né? Então a CT Shalom, o Grupo Recomeço, está de portas abertas aí, né? Para as pessoas que se sentirem sensibilizadas em estar conhecendo de perto o nosso trabalho. Vai ser um prazer e uma honra poder receber. E os voluntários que você está dizendo, no caso, seria quem quiser lá, né, ajudar, corte de cabelo, Sim. Eu já vi, quem pratica dança, levar uma dança, ensinar alguma coisa, porque elas precisam dessas coisas, né, para se recuperar. A questão da costura, né, para as mulheres, oficina, tem muitas coisas, né, que dá para ser inseridas lá e que com certeza vai ajudar muito no tratamento. E lembrando também... E elas se sentem valorizadas também. Eu ia falar isso agora, porque as pessoas que estão passando por um regime de residência, muitas vezes se sentem só. Então qualquer visita que tem, elas se sentem um abraço, né, mais abraçadas, né, mais confortadas. Eu falo fora das pessoas como... das pessoas que trabalham comigo hoje, né? Pessoas assim que
que vão lá, que se preocupam e abraçam a causa e olha para elas e fala assim, ou Jesus te ama, ou é possível para você, fica firme. Não desista. Não desista. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Ó, Rodrigo, estou adorando o nosso bate-papo. Eu também estou gostando. Tá? Mas nós vamos marcar para a gente fazer mais uma segunda aí, terceira, para a gente estar conversando mais com você, porque igual eu falei no início, você é tem uma bagagem muito grande a respeito desse assunto e eu quero te agradecer a sua presença, né? Mandar um abraço para todos os voluntários do CT Salom, mais do Grupo Recomeço, os funcionários, o pessoal que está lá, que você vai passar essa reportagem para a turma lá, né? O pessoal ver o que a gente conversou aqui. Eu envio meu abraço. Assim que passar, né, a pandemia, eu gostaria de ir lá conhecer, porque eu conheço só por fotos, né? E eu gostaria de dar um abraço, né, nas pessoas que são assistidas lá, porque a gente tem que mudar, né? Tem aquela frase que a gente sempre fala, nada muda se eu não mudar. Então a mudança tem que começar da gente para a gente poder inspirar o outro. Assim que aconteceu com você, né, Rodrigo? Sim, você verdade. mudou e hoje você está contaminando os demais lá. Verdade. Adriana, mais uma vez eu que agradeço pela oportunidade. Como eu disse há pouco, as portas estão abertas, né, para receber você e quem mais interessar. Aguardo sim um próximo convite seu para a gente estar, como você mesmo disse, tem muitas coisas para a gente conversar que a gente poderia estar levando de informação. Se a gente fosse conversar aqui, nós ficávamos uma semana, né? Isso. É um assunto que é gostoso de conversar também, porque a gente sabe que tem muitas famílias sofrendo, né, com essa doença. É uma coisa que a gente também esqueceu de falar, né, Rodrigo? Que é uma doença, né? É uma doença. Muitas pessoas hoje ainda preferem acreditar na deficiência moral, não é falta de vergonha na cara. A dependência, ela é uma doença. Ótimo, nós levamos bem o finalzinho, mas a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela ainda traz que ela é incurável. Isso, mas tratável. Tratável, quando não tratável, ela é progressiva e a determinação é o que a gente vai vendo aí, Adriana. Que bom. A determinação, ela é fatal. Ou instituição carcerária, ou uma paraplegia, uma tetraplegia, ou óbito. Até hoje eu não consegui enxergar um dependente alocrônico acontecer alguma coisa boa na vida de um dependente alocrônico no uso. Então o que a gente espera sempre é o pior. É verdade. Mas o bom é que é tratável. É tratável. E é possível. Não, é muito bom. Tá muito bacana aqui o nosso bate-papo, pessoal, mas nós vamos encerrar essa primeira entrevista e o Rodrigo vai estar aqui conosco novamente aí no futuro, aqui nos nossos estúdios, conversando desse assunto que é tão importante para as famílias, certo? E eu gostaria de deixar um recadinho aqui, que o pessoal que está nos assistindo, acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, nós estamos em todas as mídias sociais, tá certo? Um abraço, pessoal, e em breve teremos mais entrevista aí com o Rodrigo Faria, que é da CT Salom e do Grupo Recomeço.